Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Esperar um pouquinho o pessoal ir entrando. Agora, às 16h30, a gente vai fazer a nossa live Café com a Carla, em que a gente abre para vocês participarem ao vivo. Então, quem quiser participar, entrar na vídeo comigo para tirar dúvidas, compartilhar a experiência do atendimento voltado para a saúde, para grupos especiais, fiquem à vontade. Podem fazer a solicitação para participar ao vivo, ou aqui embaixo tem também uma camerazinha para vocês fazerem a solicitação. Então, quem quiser participar, compartilhar a sua experiência ou tirar dúvidas ao vivo, essa live é exatamente para isso, para que vocês consigam compartilhar ao vivo e tirar as dúvidas. Caso, Carla, eu tenho dúvida, mas sou tímido, não quero entrar ao vivo, posso mandar só nos comentários? Pode, então fiquem à vontade aí para mandar as dúvidas, tá certo? Então, o intuito da live é que vocês consigam participar, colaborar e tirar dúvidas através desse horário em que todas as terças a gente faz esse encontro às 16h30. Boa tarde, Aliote, Will, Cássia Cunha, Alex. Sejam todos bem-vindos. Marcelo, Jerônimo, Tiago, Bruno. Enquanto vocês vão entrando no clima, quem quiser participar ao vivo, lembrem só fazer a solicitação para entrar na live, tá? Eu vou aproveitar para tirar algumas dúvidas que foram enviadas no box de pergunta e, na verdade, vou começar uma que eu recebi no direct de uma aluna querida que me questionou sobre pressão arterial. Então, é uma das dúvidas mais frequentes, né? É um dos pontos que o pessoal mais tem insegurança e não sabe como atuar na hora da sessão de exercício. Então, essa aluna me mandou uma dúvida relacionada a um casal de idosos que ela atende. Boa tarde, Jerônimo. Que, na verdade, são idosos com demência, né? Então, na verdade, ela apontou principalmente a dúvida dela em relação ao homem, né, ao senhor, que tem quase 90 anos, e ela falou que desce na academia com ele junto com a cuidadora, né, então ele tem uma doença de Alzheimer aí, já pré-estabelecida, e aí ela me questionou sobre a pressão, né, que ela faz a aferição da pressão sempre antes de iniciar a sessão de exercício físico, porém, o que acaba acontecendo é que a pressão desse senhor sempre está baixa. Então, ela falou que a pressão dele na sessão de hoje, por exemplo, estava 90/50, ou seja, 90 de sistólica e 50 de diastólica. E às vezes acaba sendo até um pouco mais baixa, 90/40. E aí ela falou, Carla, né, tem algum problema? É perigoso? Não é? O que eu tenho que fazer? Pode fazer exercício? Não pode? Como que acontece essa questão quando a pressão está baixa? Porque geralmente a preocupação sempre é com a pressão alta. Ela falou, não costumo me deparar com uma situação como essa de pressão baixa. Gente, a pressão baixa, ela não é tão perigosa para uma questão de evento agudo, tá? Então, o que geralmente acontece a gente sempre se preocupa com a pressão alta, né? Então, se está muito alta, porque o exercício físico durante o treinamento, ele precisa gerar adaptações de aumentar a pressão durante o esforço, exatamente porque a gente libera aí vamos dizer assim, né? Substâncias vasoativas, então ou vasodilatadoras ou vasoconstritoras, que exatamente são adaptações durante o exercício para garantir com que o sangue chegue em todos os órgãos e em todo o tecido muscular que está sendo utilizado. Então, tem uma tendência em aumentar a pressão durante o esforço. Claro que, a depender da característica, seja exercício aeróbio, a pressão sistólica sobe e a diastólica tende a se manter, e o treinamento resistido, as duas pressões acabam subindo, tanto a sistólica quanto a diastólica. Só que no pós-esforço, a gente tem aí a questão da hipotensão pós-exercício. Então, a gente sempre se preocupa muito com o aumento da pressão, né, quando a pressão está aumentada para iniciar. Mas o que pode acontecer é a questão da pressão, se já começa baixa, o que isso está significando, né? Que pode haver uma, vamos dizer assim,
deficiência, tá? De sangue nos órgãos e tecidos. Então, até o que eu falei pra ela, eu não me preocuparia tanto com a sistólica, porque 90 ainda tá um valor ok, mas a diastólica, por exemplo, 40, que é a pressão com que o sangue volta pro coração, está realmente baixa. E aí eu questionei ela, eu falei assim, Cá, precisa entender, primeiro de tudo, qual é a condição clínica. Se a pressão tá baixa, ele toma alguma medicação para hipertensão, né? Porque isso é um ponto muito importante a gente saber. Ou não, ele não toma nenhum tipo de medicação e a pressão tá baixa, simplesmente a gente não sabe qual é o motivo. Porque aí pode ser um sinal que o coração tá fraco a ponto de não conseguir bombear sangue numa força suficiente, com que os vasos também não estão conseguindo fazer essa força do retorno venoso. E aí ela me retornou que sim, ele faz uso de medicação antihipertensiva, né? Então, ele tem hipertensão como diagnóstico. E aí, isso fica até mais fácil da gente controlar, tá? Então, se o idoso, nesse caso, né, no paciente, no aluno da Karina, já faz uso de droga antihipertensiva, o que a gente tem que tomar de cuidado? A pressão tá caindo demais. Então, precisa sinalizar o médico que está fazendo o tratamento da hipertensão, que neste caso, talvez valha uma reavaliação e reajustar a droga, tá? Porque a pressão está caindo demais e isso pode prejudicar. O treinamento físico não vai ser um problema durante a sessão, porque tende a subir. Tem que tomar cuidado com a hidratação do idoso, porque a gente sabe que o volume de sangue tem uma relação com a pressão, então quanto maior o volume, maior a pressão. Se ele está desidratado, essa pressão tende a ficar mais baixa também. Tem que observar a frequência cardíaca, porque às vezes acaba acontecendo que a pressão baixa demais e aí a resposta cronotrópica, ou seja, de frequência cardíaca, acaba aumentando para compensar esse desbalanço, mas é importante sinalizar o médico que a pressão está ficando muito baixa e que talvez valha aí um reajuste na droga antihipertensiva. Principalmente quando a gente trabalha com demência, né? E no caso do paciente dela, do aluno dela, é um idoso que tem a doença de Alzheimer, né? Que é uma síndrome demencial. Isso pode interferir também na condição cognitiva, tá? Quanto menor... E aí a gente já sabe, né? Que os geriatras, idosos que têm demência, né? E mesmo os que não têm demência, mas já são longevos e são hipertensos, eles fazem o controle da pressão com drogas, mas não baixam demais essa pressão. Exatamente porque se a gente baixa demais a pressão arterial desse idoso, a gente diminui o potencial de vascularização cerebral. Então, provavelmente, né, quando a gente chegar aí aos nossos 85, 90 anos, a gente tem algumas formações de placa de ateroma nas artérias e veias cerebrais, o que já dificulta a circulação e vascularização cerebral. E nessas situações, eu preciso que a pressão seja um pouquinho mais alta para garantir com que o fluxo de sangue chegue nas artérias e nos vasos lá no cérebro. Então, se a gente trata de um idoso que já é longevo, que tem hipertensão ou que já tem um diagnóstico de demência, baixar demais a pressão arterial dele pode comprometer com que esse sangue não chegue de forma efetiva na região cerebral e, consequentemente, comprometa a cognição, tá certo? Pessoal, vai mandando dúvidas. Quem quiser participar, aqui ao vivo, tem aqui uma opção de vocês colocarem. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. De vocês colocarem a solicitação, tá? Para participar. Quem não quiser participar ao vivo, quiser só mandar pergunta, também está. Tem uma pergunta aqui da Cássia. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Ai, gente, não sei porque eu não consigo mostrar na tela. Pra mim tá parecendo que eu posso receber as perguntas, mas não é possível mostrá-las na tela. Não sei porquê, peço desculpas. Mas, personal Cássia Cunha. Cássia, obrigado por enviar a sua pergunta. Ela colocou aqui,
Poderia compartilhar conosco estratégias que possam combater a iatrogenia, principalmente na síndrome metabólica? Vamos dizer assim, gente, muitas pessoas que trabalham com idosos estão acostumados a falar de iatrogenia. Iatrogenia não é um termo tão comum em quem não lida com idoso e é importante a gente conhecer. A iatrogenia, ela está relacionada a efeitos, né, colaterais, efeitos adversos, quando é causada por tratamento medicamentoso, né? Então, infelizmente, a gente acaba tendo, né, muito utilizado a polifarmácia. E síndrome metabólica, ela está relacionada aí a uma descompensação de pressão arterial, a alteração de glicemia, a uma circunferência abdominal alterada, a colesterol HDL baixo. E isso tudo, né, o que infelizmente acaba acontecendo é ter o uso de diversas medicações e isso gerar efeitos colaterais nesses idosos, tá? Então, é o caso aí, é como a gente denomina a iatrogenia. Uma das formas, né, da gente... E uma coisa que, infelizmente, o brasileiro não tem tanta cultura, né? É ter uma pessoa que centralize o cuidado. O que acaba acontecendo é que na cultura do brasileiro, a gente acaba tendo fragmentado o tratamento de saúde. Então, se vocês pensarem o seu tratamento de saúde, hoje você procura um especialista cardiologista, um especialista endocrinologista, um especialista de ginecologia ou urologia. Então, a gente vai fragmentando o nosso cuidado de saúde, não tem um médico centralizador. E o que acaba acontecendo? Cada vez que a gente vai num médico, alguém passa uma medicação, tá? E aí, essas medicações têm uma interação entre si que acabam gerando efeitos colaterais. E o que acaba acontecendo, né? Se a gente, por mais que a gente passe, né, quais são as medicações que eu faço uso, muitas pessoas, muitas vezes o médico não quer interferir no remédio que o outro passou. Então, isso tem vamos dizer assim, principalmente quando a gente fala com o idoso, vira uma bola de neve, é muito prejudicial para a saúde do idoso, porque as medicações interagem entre si. Então, uma das formas da gente minimizar esse efeito ou prevenir a iatrogenia é ter um médico centralizador do cuidado. E no caso do idoso, qual é o principal recomendado? O geriatra, tá? Então, o geriatra, ele vai ser a pessoa que vai juntar, né, e vai enxergar o idoso como uma pessoa única e vai conseguir fazer, né, a reflexão de interações medicamentosas e talvez substituições de remédios que estão em excesso. Às vezes tem idoso que toma, vamos dizer, a mesma classe medicamentosa, porque o cardiologista passou uma estatina, o outro passou outra, e aí vai juntando um monte de coisa. E aí, muitas vezes um acaba anulando o efeito do outro. Então, ter um médico que centralize esse cuidado acaba sendo primordial para garantir saúde do idoso, tá? Então, é muito importante a gente prevenir esses casos. Ah, Carla, mas e se eu trabalho com uma pessoa jovem? Isso pode acontecer? Isso pode acontecer. E aí, a gente até recomenda o geriatra a partir dos 30 anos, né? Porque é quando a gente considera que entramos no envelhecimento, infelizmente. Porém, o que acaba acontecendo, as pessoas têm um certo medo de ir ao geriatra, né? Imagine eu falar que eu tô indo no geriatra, vocês vão me achar idosa. Mas não é um problema. Mas a gente tem, né, o médico de saúde da família, que é uma dessas pessoas como clínico geral, né, que também pode ser o centralizador do cuidado. Fora do Brasil, isso já é cultura, né? O médico de saúde da família. O Brasil está voltando a ter isso, né? Então, as UBSs têm o médico de saúde da família, as clínicas de prevenção primária, então até no atendimento privado, a gente está voltando a essa cultura de trabalhar com prevenção e trabalhar com o médico da saúde da família, que também vai conseguir prevenir essa iatrogenia, porque iatrogenia não é somente no idoso, isso pode acontecer no jovem também, tá bom? Vou compartilhar aqui outra pergunta, né? A Cássia colocou que hoje no pós-treino, no pós-desaquecimento de uma paciente idosa com Parkinson, ela se deparou com a frequência cardíaca dela mais baixa, entre 45 e 50 batimentos por minuto, porém a pressão arterial estava normal, ela estava se sentindo bem e de modo geral, tá? Se eu tenho alguma ideia do que possa ter acontecido.
Cássia, é muito importante a gente acompanhar, né, dia após dia, a questão de como que é o padrão de frequência cardíaca dessa sua aluna, tá? A frequência cardíaca de um idoso, ela tende a ser mais baixa. Cara, ela tende a ser mais baixa porque é muito bem condicionada? Não, tende a ser mais baixa porque o coração, na verdade, está mais fraco, tá? Então, alguns idosos que têm aí histórico de doença arterial coronariana, eles acabam tendo uma frequência cardíaca mais baixa. O que é importante a gente... Isso pelo próprio processo de envelhecimento também. O que é importante a gente sempre acender a luzinha. Não é recomendado, por mais que esteja sem sintomas, com que esse idoso tenha uma frequência abaixo de 50. Quando isso acontece, precisa sinalizar o médico, tá, Cássia? Então, repare se isso está sendo frequente, se esse idoso tem algum cuidador ou ensina ele a fazer a aferição manual da frequência cardíaca, ou o cuidador, ou então se ele faz uso de um wearable, um frequencímetro, para que ele possa medir pelo menos 1-2 vezes por dia, para ver como que está a frequência dele durante o dia. Porque isso pode ser uma alteração de ritmo também. Tá? Então, frequência muito baixa pode gerar uma alteração aí numa condição de saúde. Então, o que eu recomendo? Primeiro de tudo, você fez essa aferição da frequência, né? Com um medidor, um oxímetro, um frequencímetro, um wearable, faça manual para conferir se realmente não é uma falha no sinal, porque isso às vezes acontece. Se a gente usa o oxímetro, às vezes a extremidade do idoso está um pouquinho gelada, não está pegando o sinal como deveria. Então, sempre confere, né? Fazendo a medida de pulso mesmo, manual. Observa se o ritmo está normal e se essa frequência está realmente nos 40, como você apontou. E se estiver realmente baixa, sinalize o médico, tá? E aí eu vou falar até uma experiência que eu passei no ano passado. Eu atendia um idoso como personal na casa dele. E ele veio encaminhada da médica geriatra dele. O objetivo, né, o treinamento, porque ele foi encaminhado para mim, era por conta de uma osteoartrose de coluna lombar. Então, ele tinha uma queixa de dor, ele fazia exercício na academia, acabou interrompendo por um período, por conta da pandemia, ele não se sentia seguro pela idade, ele tinha 86 anos, de ir na academia e correr o risco de pegar aí Covid, que era um medo dele na época. E aí eu comecei a fazer os atendimentos domiciliares. Ele saía para caminhar de manhã, então ele ia no Parque do Ibirapuera todos os dias, e no final da tarde eu fazia o trabalho de fortalecimento com ele 2 vezes por semana. Por conta de todo o histórico médico, da avaliação que eu fiz, alguns cuidados sempre eram mantidos no pré, durante e pós-sessão de exercício, e um desses cuidados que eu tinha com esse idoso era na aferição e no acompanhamento da frequência cardíaca durante o treino. E começou, Cássia, a acontecer exatamente a mesma coisa que você. A frequência dele estava sempre ficando muito baixa. Então, eu chegava para atendê-lo, a pressão estava normal, né, pelo padrão de hipertensão e uso de medicação que ele fazia uso, não tomava nenhum remédio de ritmo, né, então, que poderia baixar ou aumentar a frequência cardíaca dele, mas a frequência dele sempre estava baixa, então estava batendo sempre entre 40 e 45. Aí levanta o sinal de alerta, essa frequência está muito baixa. Sempre perguntava sinais e sintomas, tinha algum tipo de cansaço, tontura, confusão, né, mal-estar. Não, estava sempre pleno. Mas eu já tinha um indicador aí mostrando que isso não era, lógico que tinha que ser levado em consideração a condição clínica, né, se ele referia sinais ou sintomas, mas o fato da frequência estar baixa era um sinal de alerta. E aí eu sinalizei a médica geriatra dele, que avaliou e recomendou com que ele passasse no cardiologista. Foram feitos aí diversos exames e ele teve aí a indicação de colocar um marca-passo. Então, teve que colocar marca-passo, passou por cirurgia de marca-passo, retornou super rápido, né? Para a sessão de exercício, ele ficou basicamente 15 dias só afastado para colocar o marca-passo e aí, imediatamente pós-recuperado, já reinicia o programa de treinamento físico. Então,
É importante a gente acompanhar e entender que uma bradicardia não é normal e pode ser prejudicial, sim, para o seu aluno idoso. Então, reparar se isso estiver acontecendo de forma frequente, dar a devolutiva para o médico, orientar o seu aluno a procurar o médico dele de referência, seja o geriatra, aí o geriatra avalia se tem indicação para acompanhar com o cardiologista ou já direto para o cardiologista, porque isso pode se tornar prejudicial, sim, para o seu aluno, tá bom? Então, tem que pedir, né, e avaliar, dar a devolutiva aí para o médico ou orientar o seu aluno em relação a essa bradicardia, que é a frequência cardíaca baixa, tá certo? Vamos lá, mais uma pergunta, o Jerônimo. Quais avaliações eu utilizo para idosos mais longevos? Perfeito. Hoje o pessoal tá no interesse do idoso, já estão aí alertas que trabalhar com idoso é uma grande área no mercado, o envelhecimento está crescendo e a gente tem a necessidade de saber, como eu sempre falo, a gente tem... E é o que eu trabalho no curso do raciocínio clínico prático, que a gente precisa trabalhar em 4 pilares para ser referência no atendimento à saúde, que é conhecer sobre o que você está trabalhando, então nesse caso, processo de envelhecimento, que vai englobar e também saber algumas doenças, porque não significa que envelhecer é sinônimo de doença, mas significa que grande parte das doenças são altamente prevalentes no envelhecimento. Saber avaliar, saber prescrever e saber se vender no mercado, tá? A avaliação do idoso, Jerônimo, ela é completamente diferenciada em relação ao que a gente está habitualmente acostumado a fazer ou aprendeu na faculdade, então a gente precisa avaliar funcionalidade. Então, é uma avaliação funcional. Trabalho com estratificação de risco de doenças, mas avalio principalmente função. E quando a gente fala em avaliar função, a gente tem que avaliar independência e autonomia. Então, a autonomia está mais relacionada à capacidade de decidir sobre suas ações e a independência, a capacidade de realizar. Então, existem testes que vão direcionar essa avaliação de autonomia. Então, saber se o idoso tem condições... Não estou falando em rastreio de demência, tá, gente? Quem faz rastreio de demência é a equipe de saúde em si, mas precisa ou de um médico neurologista ou de uma equipe de neuropsicologia, que são testes mais específicos e fechados que podem direcionar esse rastreio da demência, mas é importante que você saiba qual é a condição cognitiva desse idoso em relação à capacidade de decisão, né? Então, se ele sabe que está na hora de comer, se ele consegue cuidar do dinheiro dele sozinho, então tudo isso é importante a gente entender a condição de autonomia. E a parte de independência é o potencial e capacidade de realizar as suas funções. Então, quais funções, quais atividades? As atividades básicas e instrumentais de vida diária. Então, não é um teste do STEP, né? Então, não é um teste de Cooper que eu aplico nele, não tem necessidade de fazer uma avaliação de composição corporal. Então, a avaliação de idosos, e principalmente idosos longevos, ela tem um olhar para a necessidade daquele idoso, funcionalidade. Ah, Carla, mas ele tem um objetivo, né? E eu tenho até uma médica que trabalha comigo que fala que tem um idoso que ela atende que o objetivo dele foi melhorar o rendimento no golfe. Tudo bem, o objetivo dele é de rendimento, a gente pode incluir alguns testes que visam mais o rendimento, mas o mais importante é que eu acompanhe função. Então, eu acrescento a parte do rendimento que ele tem foco. Mesmo com 80 e poucos anos, ele quer melhorar o rendimento, a gente pode acoplar alguns testes que visam rendimento, mas o foco principal na saúde é funcionalidade. Então, testes específicos de velocidade de marcha, de força, força de membros inferiores, força de membros superiores, a questão de equilíbrio, né, de deambulação, de necessidade de uso de dispositivo ou não, tá? Então, são testes funcionais diferenciados, tá certo? E indo aqui para nossa última pergunta da live do Café com a Carla, que acontece todas as terças-feiras às 16h30. E lembrando, não saiam, tá, gente? A gente vai encerrar o Café com a Carla, eu vou só tomar uma água, né? Porque só café não dá. E
e a gente vai emendar aí às 17 horas a nossa live de aquecimento para Masterclass de prescrição segura de exercício físico para grupos especiais, que aí já é um tema mais fechadinho que eu quero compartilhar com vocês. Mais uma pergunta da Cássia. Cássia, sensacional participando super hoje, né? Já aproveitando o embalo, quanto ao marca-passo, quais os principais cuidados que precisa ter durante a sessão de treino? Cássia, o principal cuidado é acompanhar o ritmo cardíaco, tá? Então, se o idoso, né, ou qualquer pessoa que faz uso de marca-passo ou CDI, que é o cardiodesfibrilador implantável, ele vai ter uma zona, vamos dizer assim, de frequência cardíaca que pode ser utilizada. Então, a frequência dele, ela é pré-estipulada pelo marca-passo, então o médico vai falar, olha, o coração dele vai ficar sempre, né, ou pode manter sempre uma frequência entre X e Y. Então, a gente precisa acompanhar se isso realmente está acontecendo. Se quando eu aumento a intensidade do exercício, a frequência cardíaca responde da mesma forma. Tem que tomar cuidado, principalmente se é o uso do CDI, né, que é o cardiodesfibrilador implantável, porque o paciente pode ter choques, né, então ter a desfibrilação de acordo com o parâmetro que o médico estipulou, mas é muito importante que a gente acompanhe o ritmo cardíaco, e aí não só no pré e pós-esforço, mas também durante a execução do exercício, tá? E aí a gente precisa ter essa conversa, ou precisa ter uma boa comunicação, e comunicação é a chave do sucesso, tá, gente? Com a equipe de saúde, com a enfermagem, com a equipe que faz o atendimento dele, com o cardiologista, para passar qual é a zona da frequência cardíaca que ele colocou como aí ideal, e até saber qual que ele estipulou como máxima, caso, né, vamos dizer assim, seja um CDI, por exemplo, tá bom? Então é importante a gente ter essa comunicação, e aí o acompanhamento da frequência tem que ser full time durante o treino inteiro e não só checar antes, tá? A gente tem que fazer esse acompanhamento durante o programa de treinamento, certo? Aliote, eu até queria que você entrasse aqui ao vivo neste momento, mas a gente tem 2 minutos só para encerrar a live do café, então já faço convite para você para que na próxima terça-feira você participe ao vivo comigo, tá bom? Porque hoje a gente tá live do café das 16h30 às 17h e a gente começa às 17 horas a live de aquecimento, tá? Então vou aguardar aí a sua chamada, você participar, entrar ao vivo comigo na próxima terça-feira às 16h30, tá bom? Aliote, já marca aí na agenda. Gente, Aliote foi nosso aluno no raciocínio clínico, profissional de excelência, referência aí na região dele, é docente também, então super orgulho do Aliote, que tem seus resultados aí sensacionais trabalhando com grupos especiais. E aí, já aproveito para fazer o convite para vocês não desconectarem. Eu vou encerrar a live do Café com a Carla, que vai ficar salva aqui no feed para vocês, para a gente iniciar a nossa segunda live de aquecimento da Masterclass de prescrição segura de exercício físico para grupos especiais, que faz parte de uma série de lives que a gente está fazendo diariamente, que não vão ficar salvas, que é para aquecer os motores, para a gente entrar com tudo no evento da Masterclass, que é um evento 100% gratuito, online, com certificado, que vai acontecer nos dias 4, 6 e 8 de abril. Então são 3 aulas que vão te ajudar na preparação para prescrição segura e se tornar referência em exercício físico para grupos especiais, tá certo? Então, quem ainda não fez a inscrição, vou dar um minutinho aí para vocês, que eu vou fechar essa live. Já aproveita, vai na bio, faz a sua inscrição, entra no grupo do WhatsApp, que aí vocês vão receber todas as informações da Masterclass, tá certo? Pessoal, mais uma vez, super obrigada aí pela participação. Marquem na agenda que toda terça-feira, às 16h30, a gente tem Café com a Carla, que é uma live aberta. Eu não faço programação de tema, o tema vem de vocês, de acordo com as dúvidas, com o que vocês compartilham, e quem quiser participar ao vivo também pode, tá certo? Super beijo, até mais!